Olá pessoal, graça e paz, que bom, mais uma oportunidade de nós iniciarmos aqui esse trabalho e agradecer também pela tua presença, você que está aqui online conosco, você que tem acompanhado o nosso canal, eu espero que a gente tenha sido até esse momento bênção na tua vida, né? E nós estamos aqui para bater um papo, né? Isso. Hoje com o Rodrigo Romeiro Canizio. Acertei teu nome, né? Uhum. Rodrigo Romeiro Canizio, 43 anos, natural do Rio de Janeiro. Sim. Caramba, veio gente de longe hoje para conversar com a gente. Então, Rio de Janeiro, capital? Capital. Nascido na capital. Legal. Nós vamos ainda explorar muito esse tema, então. Rodrigo, acho que eu vou começar uma pergunta importante para te fazer. PlayStation ou Xbox? De qual time que você é? Eu jogo mais PlayStation. Aê, muito bem. Você é do time Xbox, porque né? é mais barato, né? É o acessível. Ah, legal. Vamos lá. Você, por profissão, você é bombeiro militar, sim, é isso? Sim, do CBMERG. E aí, cara, o que você me fala a respeito disso? Como que você iniciou esse trabalho na corporação? Já era um sonho de infância ser bombeiro? Não era sonho de infância não, mas eu acabei prestando concurso, na verdade, para as academias militares, né? Então, a Escola Naval, a AMAN, né? Só que eu descobri depois, quando estava no curso preparatório, que tinha academia de oficiais do Corpo de Bombeiros e que o Corpo de Bombeiros era limitado ao estado do Rio de Janeiro. Então, assim, nas Forças Armadas, você pode ser transferido para outros estados, às vezes você passa alguns anos morando em um lugar, depois você pode ser transferido para outro estado, sua família tem que ir junto, então é uma dinâmica mais complicada. Aí quando eu soube que o Corpo de Bombeiros era limitado ao estado do Rio, eu me interessei, porque a minha mãe era viúva, meu pai já havia falecido 3 anos antes, eu tinha muita preocupação de que minha mãe ficasse sozinha, né? Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu estava com 20 anos. Tá. E então eu prestei concurso, né, para a Academia de Oficiais, Corpo de Bombeiros, e passei. E durante os 3 anos de academia eu fui gostando cada vez mais da profissão, do que eu via, né? Foi cativando. E aí eu me formei, são 3 anos de academia, né? Quando eu me formei fui trabalhar em Petrópolis, na região serrana do Rio, né? E é ali que a gente tem, quando a gente se forma, é que nós efetivamente saímos para a rua para o serviço operacional, né? Para as atividades de busca, salvamento e extinção de incêndio. E aí que realmente eu vi que eu queria ficar. Isso já tem mais de 20 anos, então, que você está na corporação? Fez 23 anos. Caramba, que legal. Bom, eu estava até esquecendo, a gente tem que agradecer aí o nosso patrocinador, que é o pessoal da Secate Estofados, está conosco aí nesse projeto e a gente tem que agradecer, né? E você, a gente já aproveita para deixar o convite aí para você que está nos assistindo. Se você está com ideia de reformar o teu sofá, se você está com ideia de fazer um sofá sob medida, nós vamos estar passando o GC aí do Secate, do William Secate. É um profissional também que acho que igual você já está quase há 20 anos fazendo estofado, uma pessoa que tem servido a Deus, inclusive com o trabalho, que é um pouquinho do que nós vamos conversar aqui. Então você tem aí o telefone dele. Eu vou citar o telefone para quem está nos ouvindo, DDD 18 981 34 86 49. 18 981 34 86 49. 24 horas por dia, hora que você precisar entrar em contato, o telefone vai estar disponível. E um forte abraço, William. Obrigado pela parceria. E queremos te trazer aqui também, tá? Vamos bater um papo com você também, para o pessoal conhecer o teu trabalho um pouquinho. Orçamento sem compromisso? Orçamento sem compromisso. Qualquer lugar do Brasil, claro que aí vai ter o frete da entrega, mas se precisar lá no Rio de Janeiro, o Secate Estofado está à disposição. Rodrigo, 20 anos de corporação, cara, acho que você já viveu muita coisa
interessante, muita coisa legal, muita coisa triste. Tua profissão não é porque você está aqui não, mas a tua profissão é uma profissão que sempre me admirou, porque eu acho que quando a gente é criança, Sim. a gente tem um pouco desse negócio do bombeiro como sendo um herói, né? Diferencial heróico, Lembra bombeiro, do policial. Fireman Sam? Lembra? Daquele Não sei se todo desenho? mundo vai lembrar, né? Mas é um desenho antigo. É um stop motion, na verdade. Né? Verdade. É legal. E o bombeiro, ele sempre foi uma figura, como é que eu vou dizer, de herói. Como que você, em todos esses anos de corporação, que histórias que você acha que é interessante, o que aconteceu que te marcou, que te chamou a atenção? É uma atividade que nós acabamos tendo contato frequente com a vida e com a morte. Então, são situações onde, às vezes, nós nos colocamos em uma situação de risco, né, inevitavelmente, e a mais marcante, possivelmente, foi um temporal que aconteceu em 2011, em 2010, na capital do Rio. Eu trabalhava na época no quartel de Vila Isabel. Na cidade do Rio de Janeiro. Isso. E houve um temporal muito forte que atingiu várias comunidades dentro da área operacional do quartel onde eu servia na época. E nesse dia eu já até havia saído do trabalho, já havia encerrado o expediente, e como o temporal foi muito grande, muitas ligações começaram a entrar, né, muitos pedidos de socorro, porque eram várias comunidades sendo simultaneamente atingidas pela chuva. Então começaram a ocorrer os deslizamentos de terra, né? E aí ligaram para basicamente todo o efetivo do quartel, todo o efetivo se apresentou, né? Isso à noite, acho que era 8 da noite mais ou menos, e aí todo o efetivo se apresentou na unidade e de lá foram divididos os grupos e cada um foi direcionado para uma comunidade. Eu fui para uma comunidade e chegando lá já havia ocorrido parte da comunidade já tinha sido afetada. Quando você fala afetada, eu imagino que veio tudo abaixo. Sim, sim. E nós estávamos, na verdade, já iniciando o trabalho de busca por vítimas. Então, só que o que aconteceu? Durante esse trabalho, a chuva aumentou ainda mais e ainda haviam pessoas na comunidade que não haviam se retirado ainda das suas casas. Então nós começamos um trabalho de evacuação e o que marcou nesse episódio foi justamente cada militar, cada equipe foi para um lugar. Quando eu cheguei em uma casa, eu vi que a luz estava acesa ainda, haviam pessoas dentro, eu bati a porta, né, pedi para que nos acompanhassem, descer o morro, né, porque já estava ficando perigoso, os deslizamentos poderiam continuar. E aí, eu nunca me esqueço, o rapaz que atendeu a porta, ele disse, não vamos sair daqui, essa casa não vai cair, Deus não vai deixar essa casa cair. Cara. E 3 segundos depois que ele falou isso, foi só ele falar, veio um tremor de terra, né, a casa começou a tremer, aí foi um desespero, né, porque eles a princípio não queriam sair e eu também não poderia deixar o local sem eles. Então aquele foi um momento que por alguns segundos eu achei que eu não ia sair vivo dali, porque até teve militares que ficaram feridos nessa operação, mas graças a Deus eles se convenceram depois disso a saírem da residência deles. Aí nós acompanhamos eles até uma área de segurança, mas foi assim um momento mais tenso, digamos assim. Ô Rodrigo, você está falando de uma coisa interessante, cara. Parece que todo período de chuvas a gente
já sabe que vai ligar o noticiário e vai ver situação de deslizamento em morro, vai ver... Cara, isso deve ser algo muito comum lá Sim. Lá na sua cidade, né? Especialmente no estado do Rio, a região serrana, ela é especialmente afetada por essa questão. Então, no período de chuvas, cidades como, por exemplo, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, elas são mais afetadas por causa da geografia do local. São mais próximas das encostas. Sim. Petrópolis, sim. Eu acho que é bem mais para trás, ali que a gente conhece Rio e Niterói, que é o mais famoso, né? Então é bem mais afastado. Outra região. Outra região. Então eu trabalhei em Petrópolis e todo começo de ano, período de chuvas, era sempre a mesma coisa. Alagamento, deslizamento, e é um trabalho muito difícil, porque é muito imprevisível, você não tem controle do que está acontecendo, e você inevitavelmente se expõe, porque você também não pode sair dali, né? Você não vai abandonar o local. Então até já aconteceu de bombeiros serem soterrados, até em 2011 teve uma tragédia na região serrana, foi uma dos maiores desastres naturais da história do estado. Bombeiros foram vitimados, faleceram na operação. Então, todo ano é sempre preocupante. E deve ser comum perder amigo lá, né? Em operações. Eu nunca perdi um companheiro de farda com quem eu trabalhei. Isso nunca ocorreu comigo. Mas nós conhecemos pessoas que já faleceram no cumprimento do dever. Então, e como que funciona? Você contou essa situação de que você teve que convencer ali em segundos um morador a deixar na residência. Como que funciona? Você tem que ficar ali até o final? Tem um momento em que você faz uma escolha pela sua vida? Como que se resolve essa situação? Olha, na verdade, a profissão de bombeiro militar, ela tem incluída até no nosso estatuto o cumprimento do dever, ainda que com o sacrifício da própria vida. Então, nós sabemos que existem situações que, mesmo que nós estejamos correndo perigo, nós não podemos simplesmente dar as costas e sairmos dali. Então, essa foi uma situação. E assim, realmente a gente sente medo, né? Eu fiquei com muito medo, né? Porque a chuva estava ficando cada vez mais intensa e até a descida as escadas de acesso, né? Estavam já virando cachoeiras praticamente, porque a chuva estava descendo com muita força. Então, mas eu não podia sair dali enquanto eles não decidissem sair dali. Eu não tinha como tirá-los à força, né? Porque é toda uma família. Então, mas você teria esse poder de polícia de retirá-los dali ou não? Você não poderia, legalmente, digo? É complicado. Há situações onde, hoje em dia, até o trabalho, assim, não somente do Corpo de Bombeiros, mas até da Polícia Militar, por exemplo, né? Existe uma área cinza, digamos. Até que ponto, às vezes, nós podemos atuar no sentido de fazer valer, né, a força, digamos assim, né? A força, né? Há situações onde admite-se isso, né, até para a proteção da própria vítima. Então, há situações onde, por exemplo, o Corpo de Bombeiros ele pode, outras não convém tanto fazer isso. Eu acho que por tudo isso fica aí os nossos parabéns a todos os oficiais do Corpo de Bombeiro. Qual que é a sua patente? Major. Você é major? Uhum. Eu acho que é uma instituição que... Eu até ia te fazer essa pergunta. É uma instituição que aparentemente todos respeitam. Como é que é a tua relação, a relação da tua corporação com o que a gente está acostumado aqui de Rio de Janeiro, que é favela, que é facção? Você consegue mensurar a questão de que se eles te respeitam mais do que um policial militar? Como é que é essa relação, cara? Nos anos que eu passei na atividade operacional, que foi basicamente toda a minha carreira, eu observei que o
o Corpo de Bombeiros ele possui assim uma aceitação maior, né, uma tolerância maior por parte das comunidades, muitas dominadas pelo tráfico, do que a polícia, por exemplo. Então, por muitas vezes eu fui à comunidade, subi Fardado. Sim, de serviço, com a guarnição, em locais onde não se permitia que a polícia subisse, mas já permitiam que nós subíssemos. Então, para fazer um resgate, para fazer uma operação, que seja. Sim. Se eu não me engano, teve uma pesquisa, acho que a nível nacional, e a instituição que o brasileiro mais respeita é o Corpo de Bombeiros. De todas, é a mais confiável. É uma das instituições que mais gozam da confiança da população, da aprovação. A pesquisa popular, deu o primeiro lugar, inclusive. É o Corpo de Bombeiros. E como é que funciona a questão do Corpo de Bombeiros carioca com relação às outras corporações, com as outras brigadas de outros estados? Do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de entrosamento, vocês fazem treinamentos conjuntos? Existem seminários, né, onde existe uma troca de experiência entre as forças, entre as corporações a nível nacional, porque cada ente federativo, cada estado tem o seu corpo de bombeiros. Diferente, por exemplo, das Forças Armadas, corpos de bombeiros e polícias militares são forças auxiliares. Então, no caso das Forças Armadas, há um exército somente, uma aeronáutica somente, uma marinha somente, no país inteiro. Mas no caso das Forças Auxiliares, existe uma corporação para cada estado. Então, há diferenças no modo como cada corporação no estatuto, a nível de estatuto mesmo, de regramento interno. Existem algumas diferenças. Mas assim, você entende que existe... Porque, cara, a gente entende o Brasil a nível nacional, nós temos vários países dentro de um país. Sim. Várias realidades dentro de uma realidade. Nós estamos limitados na nossa bolha porque a gente só enxerga a polícia militar e o bombeiro do estado de São Paulo. A gente vê uma corporação assim, no meu ponto de vista, de primeira linha. Sim. Né? No Rio de Janeiro, provavelmente, é a mesma o nível de qualidade técnica, de profissionalismo. Sim. E com outros estados, isso é uma regra para o Brasil? Você tem alguns estados que você vê que carece mais? Você já teve alguma relação com outros estados? É complicado falar sobre outras corporações. No máximo eu posso falar sobre a corporação da qual eu faço parte. E com relação à corporação da qual eu faço parte, o CBMERG, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro constantemente está em treinamento, capacitação, constante evolução, não somente na parte tecnológica, na aquisição de equipamentos para melhor... Isso deve ser de extrema importância, ter uma ferramenta atual, né? Sim. E o treinamento da tropa também, que deve ser constante. E não tem nenhum... Essas organizações estaduais, elas conversam, elas têm algum momento de treinamento que você tem uma experiência em um outro estado, em um outro local? Sim, existe sim. Mas a maior parte do treinamento ele é feito para atender às necessidades do estado, da nossa área operacional. Entendi. Então, às vezes tem diferenças entre uma localidade e outra. Então, por exemplo, na região serrana onde eu trabalhei, existe uma incidência maior de certos tipos de socorros. Na capital, numa área bem mais urbana, existe uma incidência maior de outros tipos de eventos. Então, mas de modo geral, a corporação ela capacita os militares para que eles sejam capazes de atender qualquer tipo de evento, independente da área onde eles ocorram. Mas vocês têm uma preparação maior para um assunto, ou não? Porque... existem os cursos de especialização. Isso. Então, por exemplo, guarda-vidas. Eu não sou guarda-vidas, eu não tenho curso de guarda-vidas. Ele é um curso ministrado pelo Grupamento Marítimo. Ok. E ele forma militares que vão atuar exclusivamente nas praias,
para fazer o serviço de resgate e salvamento no mar. Tem também os militares capacitados para salvamento em montanha. Então, salvamento trabalho de operações com cães, para serviços de resgate. Então, há uma multiplicidade de especializações. Resgatista de trânsito, né? Não, isso já todo militar ele já atua nessa parte. Entendi. Atendimento a acidentes de trânsito, incêndio, então, basicamente serviço de busca e salvamento e extinção de incêndio. Porém, existem socorros que requerem uma capacitação mais específica. E aí que entra nos cursos de especialização. Entendi. E no Rio de Janeiro tem alguma estatística de maior incidência geral, os casos, por exemplo, emergências de deslizamento, ou pessoas na praia, ou qual que é o mais comum ali no Rio de Janeiro? Há tudo quanto é tipo de evento. Sim. A única coisa que muda é a predominância deles de acordo com o local e a época do ano. Então, por exemplo, até como a gente tratamos anteriormente, a região serrana, nessa época agora, é uma região que já fica em alerta. A Defesa Civil do Estado já fica em alerta, monitorando constantemente a formação a previsão meteorológica, para que possa até ser feito o alerta antecipado às comunidades em caso de evacuação. Porque a última coisa que queremos é que as comunidades estejam cheias em um temporal, um deslizamento. Então, sendo possível... Então, vocês atuam preventivamente. Com certeza. É um trabalho feito também pela Defesa Civil. E em conjunto com a corporação. Verão, região de praia, o índice de afogamentos aumenta muito. Então, outro dia até fui à praia e... Teve que trabalhar. Não, tinha um guarda-vida lá, eu até estava de olho, mas pensei mas o guarda-vida já estava no local e entrou no mar, ajudou a criança a sair. Então, é uma época que eles trabalham bem mais. Isso é interessante, Rodrigo. Eu acho que você é bombeiro 24 horas do dia, 7 dias por semana, né? Sim. Sempre atento, sempre disponível, digamos assim. E já deve ter acontecido muitas vezes de você estar sem a farda, mas ter que ajudar alguém ali em um acidente, em uma situação, né? Já aconteceu. Eu trabalhava em Petrópolis na época, eu me deslocava de ônibus para o trabalho, e eu notei que estávamos na serra ainda, e próximo ao túnel havia uma colisão de veículo. E eu estava fardado, eu estava no ônibus, aí eu solicitei ao motorista que parasse o ônibus e desci e fiquei lá na colisão, aguardando chegar também o socorro. Já dando o primeiro suporte ali. Então, o bombeiro militar ele tem não apenas o dever moral, mas também o dever legal de prestar socorro em qualquer situação. Então, nós não podemos simplesmente ignorar. E a legislação de um bombeiro apaisano, digamos assim, ela é semelhante à de um policial militar apaisana? Nesse sentido, é basicamente a mesma coisa. Até onde eu sei, o policial ele também tem o dever de agir independente se está de serviço ou não. E aí as limitações também, até o que pode ser feito, o que não pode, segue a mesma linha ali. Entendi. Rodrigo, como é que a corporação, agora um serviço de utilidade pública, como é que a corporação treina em palestras, em cursos para o civil? Cara, eu tô dirigindo meu carro e eu percebi um acidente, sofri um acidente, tem uma pessoa ali com uma situação. Eu vou lá, eu abro o carro, tento tirar a pessoa, tento ajudar. O que eu faço? O que a população que está nos ouvindo deve fazer numa situação dessa? Primeiramente, não se expor. Primeiramente, a primeira coisa que nós fazemos, no caso, você trouxe uma situação de um acidente de trânsito. Então,
o mais importante é, primeiro, chegando no local, avaliar a cena, avaliar aquele cenário, para que o cidadão, que na disposição de fazer o bem, na boa intenção de fazer o bem, ele não se torne mais uma vítima. Então, a princípio... Isso é importante, porque às vezes a gente não percebe, mas o acidente é automobilístico, geralmente ele está numa pista de rolamento, tem outros carros passando. Sim. Então, isso é interessante. Sim. O mais importante é, a princípio, no primeiro momento, é sinalizar o local, até para garantir a segurança das pessoas que, porventura, ainda estejam no veículo, para que também outras pessoas não se envolvam em um acidente. Com relação à abordagem, né, da vítima que está no veículo, o mais recomendado é que isso seja feito pela corporação. Não mexe na vítima. O ideal é que isso não seja feito, porque nem todas as pessoas têm o conhecimento para fazer essa abordagem. Então, num acidente de trânsito, a vítima pode sofrer algum trauma, e dependendo de como você manipula a vítima, você pode até causar um trauma ainda maior. Então, uma compressão, um movimento errado que se faz, então ela tem que ser estabilizada, existe equipamento para isso, tem que colocar o colar cervical, ela tem que ser estabilizada, tem que ser colocada na prancha, e isso é feito pelas equipes de resgate. Então, não é realmente recomendado que, numa situação assim, o cidadão bem intencionado, ele simplesmente pegue a vítima e arraste para fora do carro. A não ser que seja algo extremo. Mas vimos um acidente, chegamos o ideal numa é sinalizar o local, perigo. acionar, no caso do Corpo de Bombeiros do Rio, 193, e aguardar a chegada da equipe de resgate. Legal. Eu acho que, do ponto de vista profissional, a gente já conheceu bastante o Rodrigo. Agora tem vamos mais um ponto interessante. sobre corporação. Como que é a carreira de um bombeiro? Legal. Você tem... São quantos anos de profissão? 20 anos de profissão? Vai ser 23 anos. 23 anos. Isso. Como que é o início? Qual que é o plano de carreira que você tem para crescer lá dentro? Você tem a área de atuação, depois você vai para um administrativo. Como que funciona? como que é desde o início? Talvez para o jovem que está nos ouvindo aí, fala, cara, eu gostei da conversa do Rodrigo, queria ser um bombeiro. Exato. Quais os passos essa criança vai passar? Existem, no caso, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. No meu caso, eu fiz a prova para oficial. É uma prova que tem todos os anos, na Academia de Bombeiro Militar. Entrando na academia, é um concurso público, passando o concurso, passando pelas etapas, você é aprovado e começa como cadete. E passa 3 anos em formação na academia. 3 anos? 3 anos. Agora passou para 4 anos. Na minha época eram 3 anos, agora mudou para 4 anos. Desculpa te interromper, mas vamos falar sobre o cadete. Uhum. Esse cara ele vai ficar 3 anos ali em regime de internato. Sim, basicamente internato. Sim. Longe da família, só no período das férias ali. É desse jeito que funciona. A princípio ele volta os finais de semana para casa. Finais de semana. Ele passa a semana em regime de internato. Entendi. E ali ele vai receber toda a instrução, tanto teórica como prática, para que ao se formar aspirante oficial, ele possa atuar juntamente com as guarnições no serviço operacional nas ruas. Isso no caso de uma formação de oficiais. Sim, mas também a formação do soldado, também passa mesma coisa. pelos cursos de formação. Então existem diversos cursos de formação na corporação. No caso da carreira, como foi o meu caso do oficial, nós nos formamos aspirantes a oficial e depois somos promovidos ao primeiro posto, que é o de segundo tenente. Tá. Então inicia-se basicamente a carreira e você pode ser movimentado, você pode atuar em qualquer unidade do estado do Rio. Entendi. E aí você vai galgando novas patentes ao passar dos anos, ou curso, sim. Há curso também para que se acelere o processo. Para que você esteja habilitado a
a promoções não somente a determinadas patentes, como para assumir determinados cargos. Então, especialmente de chefia e comando. Então, o curso ele é tanto não é apenas para uma mera progressão na carreira, ele é para prepará-lo, porque com o passar do tempo, com a ascensão na carreira, também aumentam as responsabilidades das funções para as quais você é designado. Então, não se espera por exemplo, não se espera que um tenente que acabou de se formar, que tem menos tempo de carreira, ele assuma funções de responsabilidade de um tenente-coronel, por exemplo. Então, a progressão na carreira, ela ocorre de modo que o militar ele possa adquirir experiência para que no futuro ele possa assumir essas funções de gestão, chefia, comando. É uma corporação muito, muito grande. Eu imagino que São Paulo também seja a mesma regra, né? Ela varia de estado para estado? Há diferenças. Por exemplo, eu sei que o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele junto com a polícia, com a polícia militar, como se fosse acho que é a mesma corporação. No estado do Rio, polícia militar é uma corporação, é a PEMERGE. Corpo de Bombeiros é outra corporação, CBMERGE. São corporações totalmente independentes, embora elas partilhem basicamente a mesma legislação, né? Mas a atuação delas é independente. Entendi. A gestão é independente. E tempo de carreira, existe um limite, remanejo, aposentadoria, como que funciona na questão de tempo de carreira? Nós tivemos uma mudança com relação à nossa previdência, né, digamos. Então, isso antigamente, com 30 anos de serviço, você poderia encerrar a sua carreira. Agora o tempo é um pouco maior. Anos. Então, o tempo aumentou recentemente. Acho que até por conta da reforma geral da Previdência, né? Acho que deve ter incorporado. Isso já começou, as mudanças já haviam começado até pelas Forças Armadas, né? E cada estado também, até pela questão econômica, financeira, cada estado ele tenta ajustar de modo a minimizar o impacto da questão previdenciária. Então, o aumento do tempo de serviço, o aumento do tempo de contribuição, essas coisas afetam também os militares também. Eles sofreram também mudanças com relação ao regime previdenciário deles. No nosso caso, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, tem aproximadamente 2 anos que isso aconteceu. Mas nada mudou drasticamente. E na questão das patentes, para você subir uma patente, como que funciona? Como que é a regra? O que depende para se subir a patente? A progressão na carreira, ela ocorre naturalmente. Né? Então, com o passar do tempo, o militar ele vai ganhando experiência, né? E ele vai automaticamente progredindo, no caso do oficial. E aí você falou que tem os cursos específicos também. Tem os cursos específicos. Mas isso para o oficial. Para o oficial. No caso, o soldado, ele precisa fazer curso também para ser habilitado à promoção, à graduação seguinte, dependendo da graduação. Quer dizer, o oficial, se você... Como chama? A AMAN é do Exército. Qual que é É a Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. Dom Pedro II. Isso. Aqui em São Paulo acho que é o Barro Branco, né? Barro Branco, acho que é o Barro Branco. Polícia, isso. A pessoa que entrou pela... Academia, como é que chama? Você falou do Duque de Caxias? A AMDP2, Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. Dom Pedro II. A pessoa que fez a Academia Dom Pedro II, ela vai sair um aspirante ao oficial. Isso. Conforme vai passando o tempo de trabalho, ela vai naturalmente galgando outras patentes. É natural. Entendi. Aí a pessoa, se ela entrar por um concurso público
e passar pelo processo normal de soldado, ela tem que fazer cursos ou fazer provas para ir galgando outras patentes. Tanto a praça como oficial, em algum momento da carreira, para que ele possa progredir, ele terá de fazer um curso. O oficial também? Para habilitado, sim. O oficial também. Entendi. E hoje você atua no administrativo, né? Sim, basicamente. Embora quando o oficial ele atinge um certo ponto da carreira, ele já passa a ficar mais restrito ao serviço administrativo. Automaticamente ele vai sendo... Porém, em casos mais extremos, você pode ser chamado em qualquer situação. Em uma situação, então, por exemplo, de grande vulto, alguma situação que exceda a capacidade de resposta daquele quartel, daquela área, então automaticamente a corporação começa a movimentar outras unidades para reforçarem aquele contingente. Inclusive em outros estados, dependendo Sim. Vocês chegaram a atuar, por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul? Sim, em outros países até. Verdade. Então, existe essa comunicação entre as corporações, né? E apesar de serem corporações distintas, é um único país. Né? Então, essa tragédia do Sul que aconteceu, essas enchentes, não somente a Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, como outras corporações enviaram auxílio para aquelas localidades. Então, porque às vezes essas tragédias elas excedem a capacidade de resposta dos órgãos locais de lidarem com elas. Então, essa é uma dinâmica que já acontece há muito tempo. Mas isso aí já é uma decisão da federação, uma decisão somente estadual entre o Corpo de Bombeiros dos estados? As corporações mesmo, elas se auxiliam nesse sentido. Entendi. Não depende de uma legislação permite não, ou elas podem enviar. Burocracia. Não há, é bem ágil, não existe burocracia. Isso é uma palavra... É bem rápido. Essa palavra ágil sem burocracia é uma coisa quase no que Brasil, rara no Brasil, né? Por isso que é a instituição mais confiável e respeitada, porque funciona. E isso mesmo em outros países também, essa comunicação, mas aí já entra numa questão federal. Aí já... Diplomacia... Eu não sei muito bem como é que funciona já essa parte, né, essa interação com outros países, mas ela existe, tanto é que a corporação, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ele já enviou militares para auxiliar em eventos em outros países. Imagino que outras corporações também façam o mesmo. Acho que com certeza vai ter uma questão diplomática, de que você vai ter mais acesso. Porque eu lembro outro que menos, nessa questão do Rio Grande do Sul teve uma situação, acho que o governo do Uruguai queria enviar uma ajuda, parece que houve um imbróglio, alguma indefinição, mas aí também acho que já não é do Corpo de Bombeiro, né? Já é uma questão de exército militar, aí não saberia dizer, sim. mas Porque essa interação existe. Porque a questão de soberania nacional, né? Acho que acaba envolvendo um pouco de... Porque essa questão que você falou é interessante. Eu imagino que existem certas situações de ocorrências que elas tomam um vulto tão grande que já não é mais nem competência do Corpo de Bombeiros. Existe isso ou não? Não, a princípio é a competência Mas eu digo no fato de precisar de intervenção federal, de exército ajudar, uma coisa de grande monta, digamos, uma grande tragédia, e fala assim, olha, a partir de agora a gente vai precisar de recursos federais. Sim, por exemplo, a maior tragédia que eu presenciei foi em 2011. Foi no desastre da região serrana que atingiu simultaneamente a cidade de Petrópolis. Que é essa que você comentou conosco no início da conversa. Teresópolis e Nova Friburgo. Então, foi algo assim sem precedentes. Até onde eu sei, essas três cidades não haviam até então registrado algo da magnitude como ocorreu em 2011. E naquela época, militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio todo foram acionados para se deslocarem para a região serrana para auxiliarem os quartéis da região serrana, porque foi um evento que
ultrapassou totalmente a capacidade de resposta daquelas unidades. E as Forças Armadas também colaboraram. Auxiliaram. Sim, até a parte de helicópteros, porque tinham áreas que viaturas não conseguiam acessar, porque a destruição foi... Aí já entra a Força impressionante. Aérea, entra Sim. os esforços As conjuntos. Forças Armadas auxiliam também. Então existe essa... Quando é algo de magnitude tal que se torna algo extraordinário, existe essa colaboração entre as forças. Entendi. Porque a princípio a população é que é o objetivo, né? A Sim. segurança da população. A meta final Então, é garantir a segurança da população. Exatamente. Então esse trabalho coordenado ele existe quando necessário. Bom, você que está gostando desse papo, a gente tem que falar, né? Compartilhe esse material nosso, curta, se inscreva no nosso canal, porque é a forma que você tem de nos ajudar. Espero que essa conversa esteja fazendo sentido para vocês, assim como está fazendo para nós, né? Então, inclusive, nós temos aqui o nosso parceiro, que é o Secate Estofados, mas você também que quiser ser parceiro aqui do nosso podcast, entre em contato conosco, tá? Nós temos aí as nossas redes sociais, nós temos o direct no Instagram, nós temos Facebook. Entre em contato conosco, a sua parceria ela é muito bem-vinda. Agora, para você que está nos assistindo, o que mais a gente pede interaja conosco, tá? Compartilhe, compartilhe comente, deixa o like, siga nossas redes sociais também, que a gente posta os cortes, a gente segmenta os assuntos também. Isso legal. É de extrema importância para nós, porque Exatamente. a forma de nós entendermos se está fazendo sentido para vocês também. Tá? E é o combustível para a rede social entender que é um assunto interessante e divulgar também para mais pessoas. E também tem mais uma forma de ajudar a gente. Aqui no canto aqui da tela tem um QR Code, que se você quiser fazer uma doação para a gente via Pix, qualquer valor é importante para a gente, está ajudando, tá? Como a gente sempre tem falado, nós não estamos falando aqui de oferta que você faz na igreja, nós não estamos falando do seu dízimo, não estamos falando nada disso, nós estamos falando de uma oferta para esse trabalho especificamente, tá? Porque há custos, tem melhorias, tem projetos que a gente ainda está pensando em fazer e tudo isso gera custos. Então, por isso que a gente sempre deixa claro tanto a questão dos parceiros quanto a questão da doação, mas isso é muito importante para nós. Isso vai fortalecer o nosso trabalho, isso vai potencializar tudo que a gente está fazendo aqui. Ajude-nos a melhorar. Isso aí. Mas vamos continuar com o Rodrigo, porque a gente conheceu o bombeiro Rodrigo. Isso. Agora nós queremos conhecer o cristão Rodrigo, a pessoa Rodrigo. Pelo pouco que eu pude ver aqui, nós temos ainda assunto para muito mais conversa. Sim. Vamos começar do início. A criança Rodrigo, como que foi a infância? O que você gostava de fazer? Como que era? Como que era a infância lá no Rio de Janeiro? Eu cresci a maior parte, eu cresci em apartamento. Certo. Então, não havia assim muita... Parte da minha infância não havia muita oportunidade de interagir, porque eu sempre morei em condomínio, né? Alguns tinham playground, né? As crianças brincavam, mas no começo eu morei em condomínios que não tinha isso, então eu ficava mais restrito, ficava mais em casa, né? Interagia mais com as crianças da escola. Brincadeira na rua, essas coisas não foi uma realidade, né? Não. Só nós aqui Mas no interior tivemos esse a privilégio, gente né? tem... A gente ainda tem o privilégio, tem muita criança que opta por não utilizar esse privilégio, Pena, né? mas aí você não... É por uma questão de segurança, uma questão de logística, por quê? Segurança mesmo, acho que na área urbana, acho que esse tempo de deixar a criança solta na rua, sem vigiar, sem saber esperar que ela volte para casa na hora do almoço, na hora da janta ou na hora de dormir, isso para mim não é viável mais. E eu tenho 2 filhos, né, do meu primeiro casamento, e eu não conheço pelo menos nenhum pai, nenhuma mãe que hoje em não, sã consciência faça isso. que se sinta à vontade de
fazer isso. Sim. Não, hoje em dia, inclusive uma coisa que às vezes eu reparo é o medo que a gente, depois que a gente fica adulto, a gente começa a prestar atenção em volta. Sim. A gente consegue ver muitas coisas que até existiam quando a gente era pequeno, mas a gente não via. Riscos, questão da segurança. Por exemplo, eu e o Guilherme, a gente é amigo há mais de 20 anos, né? 2002. Somos amigos desde 2002. E, cara, a gente brincava de esconde-esconde, pique-bandeira na rua, a gente se escondia numa rua distante, até brincava até a noite, voltava para casa. Hoje, a nossa regra é que valia dentro da cidade. Exatamente. Se estivesse dentro da cidade, se estivesse dentro do perímetro urbano ali, tava bom. Mas hoje eu reparo e falo, cara, olha tanta coisa que podia ter acontecido ali. Eu acho que é uma questão da maturidade que a gente vai adquirindo, né? Sim. Porque esse risco já existia, mas a gente pequeno não enxergava. A gente olha para trás e vê que a gente se expôs em algumas coisas. Sim, fora o carro preto que leva criança, o homem do saco. Que a gente ficava super com medo, né? Tinha dessas coisas lá no Rio de Janeiro, essas lendas específicas? Nessa turma tinha bastante. Não tinha? Não muito. O carro que levava criança, nada? Não. Pedagogia da sua mãe foi um pouco diferente, então. Não tinha essas... Como eu falei, eu cresci em apartamento. Né? Então, acho que só a partir dos 10 anos de idade que meus pais se mudaram para um condomínio que tinha uma área para você brincar. Entendi. Então, e aí qual que era a sua... o hobby. É isso que eu ia perguntar. Qual era a alternativa ali? Era o videogame. Ele tá falando tudo isso porque ele quer entrar no assunto do videogame, tá, gente? O Hélio quer falar sobre videogame. Não, ele falou espontaneamente, eu não falei nada. Ele entrou... Quem abriu a live perguntando PlayStation e Xbox não é verdade, né? Porque eu já tinha o briefing, já tinha tudo anotado. Mas já que tocou no assunto, e como que foi essa vida aí, essa infância com os videogames? Qual foi o primeiro? Como que foi o contato? Essas coisas ficam na memória. Sim, Natal do ano tal, que ganhou tal coisa, como que foi? Meu primeiro videogame foi o Atari. O Atari? O Atari. Começou do início mesmo. Sim. Aí depois foi o Master System, aí meus pais compravam aquelas revistas de videogame, aí eu ficava vendo, né, os jogos e tudo, e até aqueles consoles que nunca ia ter, tipo Neo Geo, essas coisas que... Mas iam passando as gerações, pelo menos meus pais compravam um videogame pelo menos de cada geração, né? Então era o Atari, aí depois foi para o Master System, aí depois foi o Mega Drive. Né? Você seguiu o caminho mais da Sega do que da Nintendo, né? Sim. Porque normalmente a gente segue o caminho do Super Nintendo, alguma coisa do Super Nintendo você não chegou a ter. Não tive. Cara, é um trauma de infância? Nossa. Esse é um trauma de infância? Esse é um assunto sensível para a rede social. Exatamente. Não, mas eu consegui aproveitar porque um amigo meu, quando ele, na época, queria estudar para um concurso, ele me emprestou o videogame dele para que ele não perdesse o foco. Não perdesse o foco, né? Aí ele me emprestou o Super Nintendo. Aí eu aproveitei para jogar tudo que eu... Podia ter começado a carreira de bombeiro antes, mas teve um Super Nintendo ali que atrasou alguns anos. Que legal, cara. E na questão de jogos, aí, você começou no Atari, qual que foi o jogo marcante para você no Atari, no Master System? No Atari eu gostava mais, era aquele Enduro, de corrida, aquele do avião, River Raid, né, tinha que abastecer, né? Isso é clássico também, né? E o Master System eu gostava de Fantasy Zone, Space Harry. A questão sua já era tiro, já era aventura ali. Phantasy Star, RPG. Primeiro RPG que eu joguei. Chegou a zerar na época lá? Sim. Aquela época de desenhar o mapa na mão. Não, via na revista. Via na revista? Via na revista. Condomínio. Ele falou já pra nós. Tinha que pegar o caderno e ir desenhando ali. Não foi igual a gente que fez o primeiro notebook no papel. Aí já é um assunto ali. No Enduro chegou a bater a pontuação máxima ali? A zerar o placar? Eu nem lembro se tinha pontuação máxima. Eu chegava ao final, mas a corrida recomeçava, eu acho, né? Mas eu não lembro quantas vezes... Eles não tinham final, acho que raros eram os que tinham, né?
Acho que o Enduro era esse, né? Acho que eram 30 corridas diretas, né? Uma coisa assim. Eu não lembro se tinha um limite, não E lembro. batia pontuação. Não lembro. Era uma coisa assim, mas não tinha fim, né? Simplesmente só voltava É que eu me lembre, não. num loop ali. Você começa a perceber que você tá velho quando você sabe de tudo que eles estão falando e já participou, né? Rapaz, eu tô ficando velho. Devo me preocupar um pouco, né? Os cabelos brancos me... Exatamente. E aí eu segui os videogames, só foi acompanhando ali a evolução da tecnologia e adquirindo. Porque hoje em dia eu não vejo tanta graça assim Eu gosto muito de jogar videogame, ainda hoje jogo bem menos. Né? Joga Street Fighter muito bem, joga muito bem, tomei um pau. Já jogaram juntos? Tentei mudar a versão do Street Fighter, o videogame. Eu Você sentado do lado perdeu esquerdo. Street Fighter pra ele? Eu Esse sentado do cara lado esquerdo do viciado. sofá, ele do lado direito, trocamos, eu perdi do mesmo jeito. Começa a cara. me preocupar. Mas eu perdi a última. Então. Eu perdi fui embora com a Perdeu a derrota. última. Fiz questão de ganhar a última pra falar vote. Mas o cara é bom. Então, Street, Mortal Kombat, Street. Street Fighter. Street Fighter. Mortal Kombat eu nunca curti muito, não. É mesmo? Eu gosto mais de Street Fighter mesmo. Caramba. Eu já prefiro Mortal Kombat. Então, na infância ali foi uma coisa mais condomínio, foi uma coisa mais intelectual. E além dos videogames ali, o que mais? Gostava de ler? Eu gostava de ler, gibi, desenhos, né? Quando começou, eu peguei a época que começou os animes, né? Então foi daquela época que TV Manchete. Manchete, quando chegou o Cavaleiro Zodíaco, aí os playgrounds esvaziavam, as criançadas jogando bola, parava futebol, parava tudo para ver Cavaleiro Zodíaco. Cara, isso é sensacional. Você tinha que escolher uma coisa ou outra, né? Tinha que escolher uma coisa ou outra. Porque se perdesse um episódio ali, Deus sabe quando que ia ver de novo. Hoje em dia eu só faço isso com Chaves. Com Chaves. Chaves também adorava Chaves. Você ainda para no SBT assim? Adorava faz sua Chaves. contribuição? 10 horas da noite começa a Chapolin. Você dá o seu pontinho de ibope ali? Tá pro lá, ó, SBT? você bateu 15 pontos de ibope e o meu televisor tava ligado. O que você manja de Street Fighter, esse cara manja de Chaves, cara. Chaves. Esse aqui é a maior referência que tem. Puxa vida. Aprendi a gostar de Chaves por sua causa. Isso eu não lembro, cara. Isso eu não lembro. Depois a gente vai... Mas criei depois um você vai monstro, ter que, então. depois você vai ter que pedir desculpa. Então, anime, gibi, mas foram um incentivo da sua família para leitura ou foi uma coisa que você... Não, eu gostava de ler. Você já gostava? Eu gostava de ler. Veio... Assim, eu acho que eu dividia bem o tempo. Eu gostava mais de jogar videogame, mas eu gostava de ler, gibi, desenho, filme. Os anos 90 foram bem interessantes, assim, em termos de proveitosos. entretenimento. Sim. Acho que o celular quebrou muito, né? O celular, na minha opinião, eu não sei como essa geração vai enfrentar o celular, cara, porque para nós nos divertirmos, para nós nos divertirmos, nós tínhamos que criar todo o ambiente, cara. A gente ia lá, arriscava o chão com bloco para poder marcar o campo e jogar bola. Exato. Né? Ou você montava o jogo, ou era aquele jogo de tabuleiro, quem nunca jogou um banco imobiliário, né? Agora não, cara, agora é cada um no seu mundinho, no seu celular, sem às vezes interação. E numa velocidade muito maior. A leitura eu acho que foi a mais prejudicada. Exatamente. E você, com quantos anos tem seus filhos? O mais velho tem 12, o mais novo vai fazer 9. Então, são novos. E como que o contato deles com o celular, com o digital, como que... Eu acho que a pergunta até seria, você consegue impedi-los de usar? Como é que funciona isso? Restringir alguma coisa assim? Eu particularmente não sou muito a favor do uso de celular por crianças. Porque você não tem como estar o tempo inteiro do lado, não tem como filtrar tudo, então eu prefiro não oferecer isso a eles. Então, inclusive eu estava uma vez ouvindo o pastor Botelho falar, ele disse uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. Ele falou assim, olha, na nossa geração, anos 90, até comecinho de anos 2000... Porque a gente tem um delay tecnológico em relação ao mundo, né? Então... se você quisesse, por exemplo, ver uma revista proibida para maiores de 18,
O cara tinha que ir numa banca de revista, esconder aquele negócio e tal. E hoje em dia não. Hoje a nossa criançada tá com isso no celular. Tudo fácil, rápido. Isso é um problema. É isso que é o problema seríssimo. É que me preocupa. Então, qualquer criança hoje com celular entra no Google e ela pode pesquisar não somente isso, mas ela pode ter acesso a qualquer outra coisa. Sim. Então, ela pode ter acesso não somente à pornografia, mas até mesmo a temas com os quais ela não está preparada para lidar com aquilo. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito receio. Então, e além do mais, na nossa época ainda a gente tinha que entrar no Google e inserir a coisa. Hoje você cria um perfil numa rede social, você recebe automaticamente. E sem fim. Você vai rolando o feed e vai aparecendo. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando velho não se desviará dele. Foi assim na tua história? Porque você disse para nós aqui na entrevista inicial que você é da igreja presbiteriana. Você sempre foi da igreja presbiteriana. Como é que foi essa questão sua da parte espiritual? Sempre foi cristão? Como que Não. Como que foi então? Não, eu não nasci num lar cristão. Meus pais, eles não tinham religião. Nenhuma? Nenhuma. Nem católico, nem espírita, nada? Eram mais simpatizantes, talvez, do catolicismo. Tá. Mas você não foi batizado na igreja católica? Eu cheguei a ser, mas não tive... Crisma, comunhão? Não fui criado, embora eu tive contato, na verdade, com o catolicismo na infância toda, porque eu estudei em um colégio católico. Tá. Então, frequentemente, os alunos iam às missas, né? E tinha matéria de educação religiosa e tudo. Então, a figura de Jesus, a figura de Deus, não era algo completamente estranho para você, então? Não era algo estranho, mas não significava nada para mim. Entendi. Eu somente em 2009, eu tinha 27 anos, foi quando eu criei no Evangelho. Que aí foi num período bem difícil e que tem a ver com coisas também que eu estava passando no momento. E aí ocorreu a minha conversão. 27 anos, você já era bombeiro? Sim. Já estava na corporação? Sim. Mas foi uma coisa meio... Mas e aí, cara, você vindo de um colégio católico, chegou um momento da tua vida que você teve que decidir por Cristo, é isso? Na verdade chegou um momento da minha vida que eu não queria mais viver. Olha só. Não queria mais estar vivo. Então, eu tinha... sim, para resumir, sem entrar em detalhes, eu tive experiências muito amargas com pessoas que se apresentavam como cristãs. E com o tempo eu passei a não suportar qualquer coisa que tivesse a ver com o cristianismo. Você chegou a pegar um nojo, digamos assim? Sim, nojo, raiva. Você chegou a ser aquele ateu que confrontava? Não, ateu eu nunca fui, porque eu acho que o ateu ele não crê em nada na existência de um Deus criador. Você acreditava em uma força maior, então? Eu acreditava que devia ter algo sobrenatural. Eu acreditava que era possível que existisse alguma coisa além dessa vida. Entendi. Mas Jesus para mim não significava absolutamente nada. E eu, por causa dessas experiências amargas que eu tive, eu não suportava ouvir falar de nada de Bíblia, Evangelho, Jesus. E uma coisa que me incomodava muito é que essas pessoas com quem eu tive contato, elas falavam que eu tinha que crer em Jesus para ir para o céu, para ser salvo. E me incomodava muito isso, porque acho que por dois motivos. Primeiro, assim, sabe aquela pessoa toda moralista, que tenta ser toda certinha, corretinha, que tenta fazer o certo até quando não tem ninguém olhando? Sim. Então eu tentava viver assim. Aí quando vinha alguém para falar do evangelho comigo... você é pecador, você é isso... mas por que eu preciso crer nisso?
né? E por causa das experiências que eu tive com essas pessoas, né, que cristãs, né, se são cristãs de fato ou não, não sei, terem sido muito ruins, isso me deixava mais indignado ainda, porque aquela pessoa dizia que ela seria salva por crer em Jesus e que eu, depois de morrer, seria condenado porque eu não cria em Jesus. Mas eu olhava para a vida daquela pessoa e ela não tinha a vida tão correta quanto a minha. Então fazia menos sentido ainda na minha cabeça. Então eu não entendia. E essas pessoas eram pessoas... É que a palavra autoridade é uma coisa meio pesada, mas eram pessoas que elas tinham uma certa autoridade em você, eram umas pessoas que estavam acima? Eram pessoas próximas. Não era nada relacionado ao trabalho, nada disso. Era vida pessoal. Pessoas com quem eu tive contato, pessoas muito próximas a mim, e acabaram, de certa forma, impactando muito a minha vida. E juntando isso com também um momento bem difícil que eu atravessava na época, eu havia decidido a encerrar minha vida. Cansei. Aí você chegou então no nível de você falar, olha, sim, eu vou parar. Sim. Eu lembro que eu trabalhava até em Petrópolis na época. Aí eu fui para o quartel, e naquele dia eu praticamente nem consegui me concentrar no trabalho. Eu não estava de serviço no dia, né? Eu não estava na rua, eu estava em atividade administrativa. Mas eu mal consegui me concentrar porque eu passei o dia todo me perguntando o que eu ia fazer. Aí quando acabou o expediente, né? Ou seja, você já estava decidido a... Eu já estava flertando com a ideia. Quando acabou o expediente, eu já estava decidido. Não, eu vou encerrar minha vida. Isso é certo. Só que aí eu queria saber de uma coisa. Por sempre ter acreditado que talvez existisse alguma coisa além da vida, eu queria saber se eu tirasse a minha vida, o que iria acontecer comigo? Eu ia sofrer alguma penalidade, algum castigo por isso, por ter tirado a minha vida. Então aquilo me perturbou muito, muito mesmo. E aí eu fui para casa. Mas assim, Rodrigo, você, não te cortando, mas já te cortando. Você era um cara saudável. Sim. Você era um cara bem relacionado. Você era um bom profissional. Você tinha um bom emprego. O que uma pessoa, nesse momento, você estava entrando por um processo biológico que estava te levando para baixo, era uma depressão que você estava entrando, ou aconteceu algum fato na tua vida? Por que você tomou essa decisão assim? Porque não dá para entrar muito em detalhes. Esteja à vontade. Não dá para explicar exatamente o motivo. Mas você era uma pessoa saudável? Sim, mas era algo que tinha... o motivo seria relacionamento. Tá, entendi. Então... isso chegou num ponto que você falou, olha... O relacionamento que eu vivia na época, né, estava me fazendo mal a ponto de me levar a esse estado. Entendi. Né? Mas aí na sua cabeça era uma questão assim, a minha vida ela não faz sentido, ou você queria dar um fim a uma situação problemática? Eu queria dar um fim em algo que eu não sabia como dar um fim. Entendi. Então eu me via preso naquilo e eu estava cansado de ficar preso porque quero escolher se um caminho ou outro, eu não ia ficar feliz, eu ia sofrer do mesmo jeito. Uma saída para você. Então eu não via saída. Então aí eu cheguei nesse ponto. E aí você saindo da corporação, você foi para casa? Aí eu fui para casa, eu tive bastante tempo para pensar, porque eu fui de ônibus. Eu lembro que eu levava 2 horas mais ou menos do trabalho até em casa. E aí quando eu cheguei em casa, eu mal falei com a minha mãe, eu entrei eu fechei o quarto, fechei a porta do quarto, liguei o computador e eu fui pesquisar no Google se havia vida após a morte.
Olha só. Porque eu queria saber, eu tinha que saber aquilo antes de tomar a decisão. E aí entraram diversos sites, né? O Google deu diversos sites, tudo quanto é religião, crença, coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Aí dentre eles apareceu um site dizendo que Jesus voltaria. Aí quando eu li aquilo, eu fiquei indignado. O mais nervoso ainda. Nossa, fiquei... Porque para mim aquilo era um circo, era uma hipocrisia, porque as pessoas que pregavam aquilo, sim, me fizeram sofrer muito. Então, Entendi. eu não queria nada com aquilo, só que eu acabei entrando no site, né, mas por uma... meio que até com deboche, né, com sentimento de, eu vou entrar Deixa eu aqui... ver o que esses deixa eu caras estão mostrar que eu tenho falando do razão. assunto, né? Porque assim, para mim, quem cria nisso era maluco. Né? Quem cria no Evangelho era maluco. E eu vou entrar aqui para ver o que essas pessoas falam para convencer as pessoas dessa loucura. Né? E aí eu entrei em um site basicamente composto por pregações em texto. E nessas pregações eu entrei em uma que falava as últimas palavras de Jesus, enquanto ele estava na cruz. E a pregação basicamente falava da crucificação dele. Só que aí o que me chamou a atenção foi o comportamento dele durante a crucificação. Porque as pessoas falavam comigo do Evangelho e eu rejeitava, porque eu me achava uma boa pessoa. Eu pensava, se Deus existe, Ele vai me aceitar, Ele vai, porque eu sou uma boa pessoa, faço bem e tudo mais. Mas quando eu comecei a entrar nesse processo de não aguentar mais a minha vida, eu também comecei a mudar. Eu já não conseguia mais ser tão legal assim, não conseguia mais ser tão paciente com as pessoas. Às vezes alguém falava comigo para desabafar um problema, eu fingia estar prestando atenção, porque eu não... Então, assim, eu mudei, eu fui mudando. E aí, quando eu prestei atenção na crucificação de Cristo, eu vi que ali estava um homem que, não importasse o que você fizesse com ele, ele se comportava sempre do mesmo jeito. E aí não fazia sentido para mim assim, porque se aquele homem dizia, ser o próprio Deus, por que ele não matava aquelas pessoas todas? Eu comecei a pensar, nossa, se eu fosse ele ali e estivesse na cruz, eu mandaria um raio e acabaria com tudo. Destruiria aquela multidão toda, mas ele voluntariamente passou por aquilo, e não somente passou por aquilo, como ele se comportava de um modo que eu me dei conta que eu nunca seria capaz. Então eu vi que havia um limite para mim, que era muito fácil eu ser paciente, caridoso, bondoso, com quem era assim comigo. Mas ali estava um homem que, quanto mais desprezado, agredido ele era, mais amor ele oferecia. Então, naquele momento eu me dei conta que eu não era a pessoa boa que eu sempre achei que eu era. E ali eu vi que havia uma diferença muito grande entre aquele homem e eu. Então eu comecei a me sentir culpado, e acho que pela primeira vez eu senti que se eu me encontrasse com Deus, eu não seria aceito por Ele. E você chegou a ressignificar aquela situação difícil que você estava passando, de que Cristo ele suportou tudo o que suportou, fazia parte do processo da vida dele, e você começou a ter essa ótica também de que o sofrimento, ele mesmo a chuva, ela cai na cabeça dos justos e dos... assim, eu não sabia explicar muito bem o que estava acontecendo comigo naquele momento, mas de uma coisa eu tive certeza absoluta naquele momento. Eu
tive a certeza no meu íntimo de que quem merecia estar naquela cruz não era ele, mas sim eu. Então aí que eu entendi por que ele morreu por mim, porque na verdade aos olhos de Deus eu era digno de morte. Então assim, hoje eu consigo verbalizar isso, mas eu apenas me sentia, como é que eu posso dizer, que seria por causa dele, por causa da morte dele, do que Cristo fez, que Deus poderia me aceitar. Então aquela foi a noite que eu fui salvo, lendo um texto no computador. Você praticamente então buscou tudo isso. Claro que a gente sabe que teve a atuação do Espírito Santo te conduzindo para tudo isso. Isso já era um plano de Deus, mas você em tese fez tudo isso sozinho, pela sua ânsia de respostas. Porque eu estava realmente desesperado. Eu não aguentava mais, eu queria dar um fim à minha vida, mas eu estava com muito medo. Eu tinha muito medo de sofrer alguma consequência por isso. E aí mais tarde... Consequência espiritual, você quer dizer, né? Eterna. Exatamente. Tá. Então, aquilo me assustava. E foi porque, assim, as pessoas geralmente pensam, o que tem depois da morte? Mas elas pensam assim, sem dar muita importância. Só que naquele momento era uma coisa decisiva para mim. Eu queria saber, eu estava com muito medo, eu queria me livrar da minha vida, mas eu estava com muito medo do que aconteceria comigo se eu fizesse o que eu queria fazer, que eu já estava em mente, preparado para fazer. Então, anos depois, aí eu fui ler o verso, né, que Deus não resiste a um coração contrito e arrependido, tu não desprezarás, ó Deus. Né? Então, eu entendo que foi aquilo. No fundo, ele sabia que eu estava desesperado e Deus nunca deixa uma pessoa que na verdade eu estava buscando por uma resposta. Eu não estava assim, como é que eu posso dizer, não é uma mera curiosidade minha. Eu estava aflito mesmo, eu precisava saber. Era uma coisa do âmago, né? Então, naquela noite foi a noite que eu criei no Evangelho. Ali eu entendi por que eu tinha ouvido aquela história já, que Cristo morreu por você. Né? Então, imagino que quando tudo isso aconteceu, você teve aquela percepção, mas os teus problemas continuaram. Os problemas continuaram. E isso te deu forças para você resolvendo situação a situação. Nem tudo foi resolvido, né? Mas até algumas consequências, né, até de um relacionamento que eu tive na época, eu carrego até hoje, né, porque a primeira pessoa com quem eu havia casado, eu tenho 2 filhos, então eu passei por um divórcio, mas Deus não resolveu todos os meus problemas, digamos assim, mas Ele me fez ter esperança e a certeza de que a verdadeira felicidade não está aqui. Eu apenas encontrarei a felicidade quando eu estiver com Ele. Então isso me ajuda você também a se contentar com situações que você nessa vida não pode mudar. É uma coisa doida, né? Porque assim, Deus não resolve os nossos problemas, mas Deus resolveu o problema. Sim. Então, todos os outros problemas já estão resolvidos na cruz. Isso é maravilhoso. E o que te levou à conversão foi a cruz, foi a morte, foi isso. Foi as últimas palavras de Cristo na cruz, sim, aquilo que te fez virar a chavinha na tua vida. O que me fez foi basicamente, naquele momento eu prestei atenção nele. Eu vi que eu era totalmente diferente dele. Eu era o inverso dele, porque quanto mais a vida batia em mim, mais eu respondia com raiva, frustração, rancor, que seja. Todos nós somos assim. Sim. E ali estava um homem que era diferente de tudo isso. Então eu comecei a pensar, é um amor que eu nunca havia visto até então. E que não parecia nem ser desse mundo. E literalmente não é nem desse mundo.
Então, naquela noite eu me dei conta disso. Então, eu me enxerguei como alguém que não merecia o céu. Eu não merecia ser aceito por Deus. Então, foi como eu me senti. Então, por isso eu... Um Rodrigo até então meritocrata. Ah, sim, é. Um Rodrigo que achava autossuficiente. Chegou um momento que Cristo, com a sua irresistível graça, mostrou que tudo foi resolvido na cruz. Que bonito isso, cara. Cara, e como que foi? Em uma noite você se converteu, digamos assim, e como que foi o dia seguinte? Como foi com as outras pessoas? Ver esse Rodrigo... a sua transformação, né? ela aparecia por onde? Como que era? Olha, a primeira coisa foi que eu imediatamente já quis... Eu peguei a Bíblia para ler. Comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler os Evangelhos, aí cheguei no livro de Atos, aí eu vi que quem cria era batizado, né? Eu falei, não, então quero ir a uma igreja para ser batizado. Mas você não é do reteté, de falar em línguas, não, né? Você é da presbiteriana? Não, sou presbiteriano. Ah, tá, então tá bom. Aí eu também quis levar minha mãe para a igreja e, assim, eu mudei bastante e até no trabalho as pessoas que trabalhavam comigo mais próximas a mim falavam, nossa, você mudou, o que está vendo? O que aconteceu com você? Está diferente, né? Então, e deu sentido à minha vida, né? Porque eu passei a ser grato pelo que ele fez por mim. Eu não merecia aquilo. Então eu passei o sentido da vida não era mais o que eu podia ser aqui, o que eu podia ter ou conquistar aqui, ou experimentar aqui. Rodrigo, para mim, cara, parece até uma dicotomia, parece coisas completamente opostas. Porque você falou, e eu gostaria de citar, eu até procurei aqui rapidinho, Lucas 6, versículo 32. E se amardes os que os amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. E se fizer de bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores o fazem. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensas tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para os que são ingratos e maus. Pelo que você me disse, isso aqui foi o exemplo de Cristo na cruz. Sim. Amando e perdoando e se doando para pessoas que, se nós pudéssemos olhar, se Cristo naquele momento atravessasse o coração da pessoa, não acharia mérito nenhum, e não há mérito na salvação. Por que eu disse que para mim parece uma dicotomia? Porque eu estou falando com um bombeiro, eu estou falando com um cara que se doa todos os dias, na rua, no incêndio, e você encontrou isso na Bíblia, cara. É porque, assim, na minha profissão, eu já me expus por pessoas que eu não conhecia. Tem uma máxima, né, que às vezes as pessoas usam, devemos fazer o bem sem olhar a quem. E é uma expressão que até parece muito altruísta, né, fazer o bem sem olhar a quem. Mas para mim, isso não é altruísmo. Porque, às vezes, para que eu possa conseguir fazer o bem, eu não vou poder saber como é aquela pessoa. Porque se eu souber, eu não vou conseguir fazer mais o bem para ela. Entendi. Então, o que eu vi em Cristo foi que ele sabia, ele conhecia o coração do homem, ele conhecia a intenção daquelas pessoas, ele sabia que elas queriam a morte dele, ele enxergava quem elas eram no fundo. Mesmo assim, ele as amou. Eu poderia amar alguém que me ama de volta. Eu poderia amar alguém que
fizesse alguém muito ruim, mas eu não poderia saber disso. Então, a partir do momento, quanto mais nós conhecemos uma pessoa e quanto mais nós descobrimos o quanto uma pessoa não nos ama de volta ou quer ver o nosso sofrimento ou o nosso mal, ou tem prazer no nosso sofrimento, menos nós vamos conseguir amá-la. Mas com Cristo não era assim, eu nunca tinha visto aquilo. Então, naquele momento foi que eu vi que, perto dele, eu estava assim, perdido. Eu era merecedor da condenação. E você acha que quando você entendeu isso, você passou a atender ocorrências de modo diferente? Ou olhar para a vítima Sim. de uma maneira diferente? Não olhar para a vítima, mas assim, como por causa da minha profissão, há profissões que o público enxerga de uma forma diferenciada, no sentido. Em que sentido? Como se aquele profissional ele fosse uma pessoa boa, diferenciada. Então, já escutei muito, você é bombeiro, né? Você ajuda o próximo, se arrisca pelo próximo, você é uma pessoa boa e tudo. Então, a minha profissão também é um grande, digamos, catalisador desse orgulho humano. Entendi. Porque, isso é importante. Porque se eu salvo pessoas, se eu me arrisco por pessoas, isso no meu estado não convertido, né, antes da minha conversão, aquilo para mim era um mérito, né? Nossa, um potencializador de salvação, digamos assim, para o Nécio, né? O cara vai achar que ele vai ser salvo porque ele tem ações de justiça. Exatamente. Então, depois que eu encontrei a Cristo, eu não tinha mais como me achar superior a ninguém. Nem mesmo por causa do meu trabalho ou qualquer coisa que eu fizesse. Porque eu já não estava mais me comparando com outras pessoas, agora eu estava me comparando com Ele. E comparado a Ele, eu sempre seria mal. Então apenas mudou o padrão de comparação. Que revelou também que algo ele pode ser o catalisador tanto da carne quanto de Cristo. Uhum. Cabe a você fazer a interpretação e o julgo da situação, como você falou, o orgulho de salvar vidas. Uhum. Se você deixar esse orgulho crescer muito, você acaba alimentando a sua carne de uma maneira demasiada. Você sobe, você fica lá no alto. A justiça própria, né? E aí, pela ótica de Cristo, você vê o quanto você é pequeno nisso e o quanto tem de Cristo naquilo e não você. Isso acho que vale para tudo na vida. Isso aí é o lindo do Evangelho, né, cara? Quando ele te confronta e é o que nós dizemos, cara, a Bíblia é um livro vivo que foi escrito há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, ele ainda está trazendo transformação. Transformou a vida de um bombeiro lá no Rio de Janeiro, transformou a nossa vida aqui em Araçatuba e continua transformando vidas. Acho que para finalizar, Rodrigo, dos objetivos principais aqui do nosso podcast é a gente entender que tudo foi perdido na criação, no pecado. Tudo que Deus criou, que foi entregue ao homem para gerirmos, foi perdido na queda. E agora cabe à igreja reconciliar consigo, com Deus, todas as coisas. Então nós acreditamos que nós estamos reconciliando com Deus a área da economia, nós somos agentes de Deus para reconciliar a área da política, nós somos agentes de Deus para reconciliar a área de tecnologia, em todas as áreas, cara. Nós nunca faremos isso completamente na terra, isso vai ser completo no céu, mas que a nossa vida ela tem que representar um reino da qual nós fazemos parte. E isso foi muito categórico numa fala de Lutero, onde um Lutero reformador, ele conversando com o sapateiro falou assim: Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? E Lutero falou assim: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo.
como um bombeiro pode servir melhor a Deus? Das mínimas coisas até, como qualquer profissional, qualquer área, pode servir melhor a Deus. Entendendo a princípio que, como a palavra diz, né? O que você fizer, né, não faça como que para agradar a homens, mas para agradar o Senhor. Perfeito. Então, em qualquer profissão, qualquer área, toda profissão, toda atuação, toda atividade, ela tem seus espaços nos quais você terá oportunidade em dar um testemunho ou se portar de um modo diferente do que o mundo espera que você se porte, né? E mesmo que não faça sentido para o mundo, você está fazendo porque quer agradar a Deus. Então, em qualquer coisa. Em todas as ações, né? Todas as ações. Rodrigo, a gente quer te agradecer demais pela tua presença aqui conosco. Acho que foi riquíssimo você abrir um pouquinho da tua história e dizer aí de tudo que você passou. E a nossa oração é que isso sirva de inspiração para quem está nos ouvindo. Porque com certeza a gente não sabe o alcance dessa mensagem. Mas provavelmente nós vamos chegar em lares de pessoas que, assim como você, um dia teve até colocando a própria vida em questão. Por problemas, por dificuldades. E eu acho que aqui hoje a gente foi abençoado com o teu testemunho de dizer, olha, houve uma cruz, né? Houve uma cruz, houve um perdão, houve uma salvação, que nós não temos mérito e que Ele fez porque nos amou. E esse amor está disponível. Então eu acho que você foi canal de Deus aí para abençoar as nossas vidas. Que o Senhor continue te abençoando, Rodrigo, lá, com farda, sem farda, onde você estiver, que você seja um pregador da palavra, quer seja com palavras, quer não. Deus te abençoe e obrigado, tá? Pela presença, acho que foi riquíssimo. E você que está nos acompanhando, mais uma vez, a gente quer agradecer aí você que acompanhou até aqui. Se você ainda não curtiu, curta agora nesses momentos finais e mande essa mensagem para mais alguém. Eu acho que você, assim como nós aqui, foi impactado pela vida do Rodrigo. Então nos abençoe aí fazendo essa mensagem chegar mais longe. Deus abençoe. Mais algum recado? Não? Então encerramos por aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado.